Você já parou para pensar por que Jesus nasceu justamente em Belém da Judéia? Entre tantas cidades possíveis, por que essa vila no Oriente Médio foi escolhida para ser o palco do maior acontecimento da história da humanidade? Hoje quero te convidar a viajar comigo para Belém da Judéia, cidade onde nasceu Jesus, as provas históricas e o significado espiritual. Vamos entender por que a Igreja da Natividade é tão importante e o que simboliza a manjedoura. Vamos conhecer a sua história milenar, seus segredos, sua importância espiritual e também política. Vamos refletir sobre as provas de que Jesus nasceu em Belém, as tradições de Natal em Belém, onde se deu. Qual o lugar de nascimento de Jesus, segundo a Bíblia? Vou falar um pouco sobre curiosidades históricas, arqueológicas e espirituais sobre Belém no Natal. Vamos ver como está Belém e a Igreja da Natividade hoje, nos tempos atuais. Vamos entender que Belém não é apenas um nome que aparece no Natal. Ela continua viva, pulsando, cheia de história até hoje. Você sabia que Belém está sob a autoridade da Palestina? E o que isso significa? Deixe nos comentários. Eu sou a Mari e antes de começarmos, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Palavra Cria, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas reflexões. Vamos lá? Onde fica Belém da Judéia hoje? Belém da Judéia, a cidade onde nasceu Jesus, está sob a autoridade da Palestina. Ela fica na região chamada Cisjordânia, entre Israel e Jordânia. A Cisjordânia, ela é um território pequeno, mas com grande peso religioso, histórico e político, e por isso é cheio de disputas. Parte sob controle israelense, parte sob controle palestino e uma área mista. Apesar das tensões, Belém é considerado um patrimônio mundial porque carrega não apenas a memória do nascimento de Jesus, mas também séculos de histórias que influenciaram todo o mundo. Eu já falei que Belém da Judéia está sob a autoridade palestina. Você sabe o que significa isso? Deixe seu comentário. Essa autoridade, ela foi criada em 1994. Significa que ela é uma zona autônoma. Quer dizer que ela tem seu próprio governo. Ela mesma se administra. E aqui já tem uma curiosidade. Em hebraico, Belém é chamada de Bethlehem, que significa casa do pão. Bonito, né? Uma casa do pão, onde nasceu aquele que se chamaria o pão da vida. Atualmente, Belém está assim. Abriga pouco mais de 30 mil habitantes. Está localizada a apenas 10 quilômetros ao sul de Jerusalém e carrega mais de 3.400 anos de história. Mas a sua importância vem de muito antes de Jesus. Os campos de Boaz ficam perto. E é ali que temos a passagem de Ruth. O livro de Ruth começa com um triste cenário. Viúva desamparada, com seu lar destruído pela perda do seu marido e seus 3 filhos, ficando apenas ela e a sogra, a qual Ruth toma como mãe e cuida até o fim da vida. Ruth é bisavó do rei Davi e pela genealogia faz parte da linhagem de Jesus. Belém viu nascer um dos maiores líderes da história do povo de Israel, rei Davi. E naturalmente nasceu Jesus. Olha como tudo vai se encaixando. Belém não é um detalhe aleatório,
mas um elo perfeito na grande corrente da história. Você sabia sobre esse encadear de fatos? Deixe seu comentário. Chegamos ao nascimento de Jesus e eu quero te fazer uma pergunta. Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. E eu pergunto, por que Jesus de Nazaré se ele nasceu em Belém? Deixe seu comentário. O Evangelho de Lucas conta que um decreto do imperador César Augusto obrigou a todos a voltarem à sua cidade de origem para o censo. José, sendo da casa de Davi, precisou ir a Belém. Maria, já grávida, o acompanhou. E foi ali, sem hospedaria disponível, que Jesus nasceu em um estábulo que ficava em uma gruta e foi colocado numa manjedoura. A manjedoura era apenas um coxo de madeira ou pedra usado para alimentar os animais. A manjedoura virou um símbolo de simplicidade e humildade, porque o Filho de Deus, que poderia ter nascido em um palácio, mas veio ao mundo sem ostentação, no mesmo lugar onde os animais se alimentavam. Deixe aqui nos comentários o que essa simplicidade no nascimento de Jesus representa para você. Essa gruta hoje está dentro de uma igreja, é a Igreja da Natividade. Na praça central de Belém está a Igreja da Natividade, construída sobre a gruta, onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. Todos os anos ocorre a celebração natalina. Nessa praça tem a Igreja da Natividade e dentro dela está a gruta onde Jesus nasceu. Aqui é chamada de Porta da Humildade, porque é preciso se abaixar para entrar. E a história dessa igreja é interessante. No tempo do imperador de Roma, Adriano, no ano 135 depois de Cristo, criou um templo pagão para Adonis. E o tempo passou até chegar no século IV. O imperador Constantino e sua mãe Helena mandaram construir o templo. Mais tarde, ele foi destruído em rebeliões e reconstruída pelo imperador Justiniano. É essa igreja que existe até os dias de hoje, mais de 1.400 anos. É a igreja mais antiga da Terra Santa. Em 614, quando os persas invadiram a Terra Santa e destruíram igrejas, eles pouparam a de Belém porque viram ali pinturas dos 3 reis magos vestidos como persas e se identificaram. O piso da igreja, construída há mais de 1.700 anos, ainda se encontra na igreja atual. A igreja foi sofrendo acréscimos no correr dos tempos, e no tempo dos cruzados foram inseridos mosaicos. Até hoje, a Igreja da Natividade é considerada a igreja cristã mais antiga ainda em funcionamento. Ela foi restaurada várias vezes e recentemente a Unesco a tirou da lista dos patrimônios em perigo após restauração, que contaram até com o apoio do Brasil. Dentro da gruta há uma estrela de prata de 14 pontos, marcando o local tradicional onde Jesus teria nascido.
A Gruta da Natividade é bem grande. Para acessar uma outra parte dela, é preciso sair caminhando por esse corredor. Chega-se à igreja de Santa Catarina de Alexandria, onde tem o restante da gruta. Ela é do século XIX, construída sobre escombros do Império Bizantino. Ela fica próxima à Igreja da Natividade, em formato de cruz. Elas se conectam pelo subsolo. Nesse espaço, vemos alguns nichos. Segundo a tradição, eles seriam partes dos sepulcros infantis. Belém foi palco de dor. O Evangelho de Mateus relata a matança dos inocentes, quando o rei Herodes mandou matar todos os meninos de até 2 anos na região. O profeta Jeremias diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Não consigo imaginar a dor das mães que perderam seus filhos. Até hoje, uma parte da Gruta da Natividade guarda nichos que a tradição liga a esses sepulcros infantis. Belém carrega, portanto, tanto o júbilo do nascimento de Jesus, quanto as lágrimas da injustiça e da violência. Em outro espaço da gruta, viveu São Jerônimo. Fez a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, que é a forma latina abreviada de Vulgata Editio, ou Vulgata Versio, ou Vulgata Lectio, respectivamente, edição, versão ou leitura de divulgação popular. Elaborada entre os fins do século IV, no início do V, por São Jerônimo, auxiliado por Santa Paula de Roma, a pedido do Papa Damásio I, com o objetivo de popularizar a mensagem divina. Vista parcial saindo da igreja Santa Catarina de Alexandria. Belém é um lugar de encontros católicos, ortodoxos, protestantes e até de outras tradições religiosas tem presença na Igreja da Natividade. Belém não é apenas o berço de Jesus, mas também o berço da palavra que se espalhou pelo mundo. E quando pensamos em seu nome, Casa do Pão, lembramos que dali saiu o alimento espiritual para toda a humanidade. Belém da Judéia é mais do que um ponto no mapa. É um símbolo da humanidade, da esperança e da fé. É a prova de que, até nos lugares mais simples, podem nascer histórias que transformam o mundo. O que Belém da Judéia inspira na sua vida hoje? Deixe nos comentários, eu quero muito saber a sua visão. Quero te convidar a assistir aos vídeos que complementarão os seus conhecimentos. Vou deixar todos eles aqui, mas só para você ter uma ideia. Como foram as horas que antecederam a morte de Jesus? Tem um vídeo sobre isso. As 12 tribos de Israel, quem são? De onde vieram? Onde estão? O galo que Pedro ouviu pode não ter sido um animal.
Se esse vídeo trouxe reflexões para você, lembre, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal Palavra Cria, assim você ajuda essa mensagem a chegar ainda mais longe. Porque Belém não é só o passado, ela continua sendo um chamado para vivermos de forma simples, mas verdadeira e mais conectada com o que realmente importa. Até breve.